Silvia, tenho 25 anos. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci numa cidade chamada Jandira, que é tipo no região metropolitana de São Paulo. É relativamente longe daqui, assim. São dois fatores, na verdade. Eu queria muito a ECA, porque eu não tinha dinheiro para pagar nenhuma outra faculdade que fosse, assim, tipo, nem que fosse as mais baratas, populares que tem. Acho que a minha família tinha uma situação meio complicada, assim, naquela época. Não era nem de falta de grana, mas era de desorganização, assim. Tipo, minha família era meio caótica. Então esse era um dos fatores, mas não era o principal. Eu sempre quis estudar numa universidade muito boa e eu acho que tem um... Eu sempre tive isso na cabeça, não sei exatamente porquê, mas eu sempre tive isso, assim, talvez uma necessidade de suprir alguma coisa, mas enfim, não sei porquê. Eu sempre quis estudar numa universidade muito boa e aí, quando você vai pesquisar os cursos de comunicação, a gente sabe que a gente tem a ECA e tem mais umas 3 ou 4 particulares aqui em São Paulo, né? Que são muito boas em comunicação. E aí eu não tinha dinheiro para pagar as de comunicação particulares. Falei, bom, tem que ser a ECA então. Falei, porque não, não vai ter chance. E eu tinha estudado, um dos anos do ensino médio, eu tinha estudado em escola pública, em escola particular. Então eu nem tinha, tipo, ProUni, não tinha, né, essas coisas que eu poderia ter se eu tivesse estudado tudo em escola pública. E aí eu falei, não, então vai ter que ser a ECA, tem que ser a ECA, porque eu não vou conseguir pagar as outras e eu quero estudar numa universidade boa. Mas esse boa eu acho que não era nem tanto no sentido de, tipo assim, sentar e ver aula, sabe? Eu acho que eu nunca tive essa impressão, assim, da USP, tipo, sentar, você vai ver, pelo menos nos cursos de comunicação, de sentar, você vai ver aula, vai aprender, tipo, não sei, alguma coisa me chamava pra cá. Eu, às vezes, depois quando eu, agora, né, olhando para o que eu faço na minha vida e tal, da minha carreira, eu acho que tinha um lance meio de destino, de ser sentido que eu tinha que estar aqui naquele momento, naquela data, porque acho que tudo que eu faço hoje depende daqui e de momentos que essas coisas aconteceram. E na ECA, quase pela porta dos fundos, assim. Eu queria fazer jornalismo, a vida inteira eu quis fazer jornalismo e, tipo, isso era o que eu queria fazer da minha vida sempre. E aí eu prestei jornalismo aqui e eu fui para a segunda fase e tal e acabei não passando. E eu já não tava mais afim de fazer cursinho, não tava mais com saco para fazer nada. Eu falei, cara, eu preciso ir para alguma faculdade porque eu não tô, assim... Cursinho você fica com a cabeça meio zoada, né? Tipo, acho que a pressão que existe em você é tão grande que você vai ficando com alguns sintomas que não são normais quando, quando você precisa estar bem. E aí eu falei, não, eu vou para a faculdade de qualquer forma. E aí tinha uma etapa aqui na FUVEST, não sei se ainda tem, que chamava reescolha. Que era tipo, quando você vai para a segunda fase, mas você não passa no seu primeiro curso, você pode optar por outras carreiras que ainda tem vagas depois da, tipo, sei lá, sexta chamada, assim. E aí eu lembro que eu vi que tinha uma vaga aqui, que tinha vaga aqui em turismo, no curso de turismo aqui da ECA. E aí, tipo, eu olhei e falei, não é o curso que eu queria fazer da minha vida, assim, não é, nunca pensei nessa opção. Mas o meu objetivo era... Esse curso está na ECA, e aí eu sabia que a ECA tinha um processo de transferência interna. E eu falei, eu vou fazer... Eu vou tentar entrar nesse curso de turismo, e aí vou ficar lá o quanto eu precisar ficar para mudar para jornalismo. Para fazer a transferência para jornalismo. E aí, nesse meio tempo, eu entrei na ECA Júnior, que eu fiquei um ano na ECA Júnior, e eu não podia mudar de curso, porque você tem que estar no curso ou de turismo, ou de relações públicas, ou de publicidade. E aí eu fiquei esse ano inteiro lá. E aí quando abriu o processo de transferência, eu falei, putz, eu já não quero mais, eu já não queria mais fazer jornalismo. E não tinha vaga para RP na transferência interna. Aí eu prestei FUVEST de novo. E aí eu entrei em RP em 2015. Então em 2013 eu entrei em turismo, por esse processo de reescolha. Quando eu entrei na Júnior, eu entrei na diretoria de turismo que existe lá dentro. E aí eu sempre ficava jogando mais pro lado das... Eram 3 meninas que eram as diretoras de relações públicas e eu sempre ficava jogando mais do lado delas, assim. Eu gostava muito de saber o que elas faziam e como elas faziam as coisas e aí eu acho que nesse momento eu comecei a entender que... Falei, nossa, mas eu acho que eu quero fazer o que elas fazem. Aí falei, então é isso. E eu via também as pessoas que tinham passado pela Júnior, que na época, assim, era
era uma das únicas referências profissionais que a gente tinha, né? Tipo, a gente tava acabando de entrar na faculdade e tal. Então eu olhava as pessoas que tinham entrado na Júnior e aí eu vi o cara de publicidade, sei lá, eu trabalhava na Coca-Cola fazendo mídia. Aí eu achava assim, ah, legal, mas não me batia à vontade. E aí eu via a pessoa de RP que se formou em RP e estava trabalhando como PR, sei lá, da Gucci, assim. Eu falava, nossa, caramba, tipo, que legal. Tem uma menina daqui da ECA que era, na época, acho que ela, até hoje ela é. Ela era, tipo, a programadora do Lollapalooza na Time for Fun. E ela se formou aqui em Relações Públicas. Então eu vi e falava, meu Deus, tipo, eu quero muito fazer isso. E aí eu comecei a entender que era Relações Públicas. Mas foi na Júnior, foi em 2014. Eu não tive um momento que as pessoas passam na EC que é tipo, você olha na sua casa e tipo, nossa, sou calor e tal. Porque em um eu já não queria tanto e também já tinha passado esse período. E no outro eu já estudava aqui, e aí eu tava trabalhando, inclusive. Eu lembro que eu olhei ali e falei, nossa, caramba, passei. E eu tinha prestado vestibular escondido dos meus amigos, porque eu não queria ninguém me enchendo o saco, tipo, me pressionando, assim. Eu falei, não, eu vou prestar escondido, não vou contar pra ninguém. A única pessoa que sabia era minha mãe, porque ela foi me levar na prova também, senão eu não ia saber. E aí eu lembro que quando eu passei, as pessoas, elas ficam me procurando, né, as pessoas no Facebook. Eu não sei se ainda é assim, mas na minha época era. E aí elas falavam, ué, mas esse é você? Eu falei, mas sou eu mesmo. Eles achavam que era zoeiro. Eu falei, não, mas sou eu mesmo. Eu falei, eu prestei, então. Eu fiquei muito feliz, da segunda vez principalmente. Mas a minha relação já era diferente com esse momento, assim. Eu tive um núcleo de integração que foi muito bom, que foi a Júnior. Eu acho que talvez se eu não tivesse tido, em algum momento eu teria me sentido meio deslocado. Mas eu acho que a Júnior foi todos os meus amigos de hoje daqui da ECA são da Júnior, assim, eu tenho pouquíssimos que são fora da Júnior. Então, eu acho que isso me trouxe um núcleo ali de amigos, de pessoas que eu pude me agarrar e me fortalecer nesse período que eu tive aqui. Quando eu quis prestar ECA Júnior, eu precisava de alguma coisa que eu fosse conseguir me agarrar durante esse um ano para eu conseguir permanecer no curso. Até o período que eu pudesse trocar, até então, para jornalismo, que era o que eu queria. Então, quando eu vi a Júnior, eu falei, nossa, muito legal, tipo assim, uma empresa dentro da faculdade com pessoas e prestando serviços. Falei, eu quero fazer isso porque eu vou ficar um ano aqui, aí minha cabeça vai ficar ocupada, vou ficar tranquilo e vou conseguir passar por esse um ano de curso. Quando eu passei, eu meio que eu acho que eu meio que já sabia que eu tinha passado, porque tinha pouquíssimas pessoas prestando turismo. Tipo assim, tinha umas 13 e um desistiu no meio. Então, e aí eram duas vagas. Aí eu falei, gente, eu não sei que eles me odeiem muito, eu acho que eu vou passar, porque só tinham duas vagas e duas pessoas concorrendo. E aí eu passei. Quando eu entrei na Júnior, o único evento que tinha era o Veredas. Ele tinha duas edições. Tipo, eram duas vezes no ano. E aí tinham duas pessoas de turismo, cada um fazia uma. E eu fiz uma edição que era relacionada com moda, porque eu mostrei duas propostas para eles, uma era com entretenimento. Aí eles não aprovaram, eu falei, não, mas eu vou ter que fazer alguma coisa próxima disso, porque senão... Aí eu fiz essa com moda e tal, nada a ver, assim, né? Porque eu acho que eu só tentei encaixar, mas não encaixou, não. E... Mas enfim, foi legal o evento. E o outro era aí a outra pessoa fez o Veredas do outro semestre. E aí, quando eu entrei na gestão, eu senti a falta de um evento de turismo que pudesse valorizar um pouco mais os cursos de turismo no Brasil e os alunos. E aí eu criei o Desafio de Turismo, que foi que é um acho que a Junior faz até hoje, né? Que é um evento bem legal, assim, que os alunos resolvem cases e tal, em parceria com as empresas, e eles são premiados porque eu pensava, nossa, tem tanta gente fazendo, e tem tantas empresas que às vezes precisavam de alguma solução e tal, e acho que as pessoas não veem. E o meu principal era. É, o meu principal objetivo com esse evento era mostrar. Dar oportunidade para as pessoas delas mostrarem a capacidade intelectual delas no curso de turismo, porque eu acho que às vezes o curso de turismo em si é um pouco subjugado a uma atividade muito mecânica, que é tipo, você trabalhar em agência e tal. E, tipo, isso é uma das coisas que você pode fazer e, tipo, é legal se você quiser fazer também, não tem problema. Mas tem várias outras, então, sei lá, os cursos de comunicação, eles já são vistos com um viés um pouco mais estratégico, né? Tipo, um pouco mais
de consultoria e tal, e aí o curso de turismo eu senti um pouco falta disso, assim, das pessoas conseguirem mostrar um viés intelectual que tem pra caramba, tipo, as pessoas daqui eram quem deveriam estar construindo as políticas públicas de turismo no país, né? Não esses bosta que estão lá agora. E, e aí esse evento era pensando nisso. Nosso ano, na Praça do Relógio ali, construíram uma tenda, tipo assim, uma tenda temporária. Sei lá por quê, mas sei lá, a USP construiu uma tenda ali. E aí a gente fez o nosso café acadêmico lá nessa tenda. Nosso convidado era o Marco Luque, eu acho. Só que a tenda era assim, da USP, então tinha todas as burocracias que podem existir da USP, né? E a gente tinha que tirar todos os materiais de lá assim que acabasse o evento, porque a tenda fechava meia-noite e aí tinha que tirar tudo. E aí a gente tirou tudo e botou num carro de um amigo nosso, só que não cabia mais ninguém no carro. Ninguém, assim, nada. Não cabia mais nada no carro. Tava eu, ele, tinha mais uma pessoa atrás, e assim, de coisa até em cima. E ele não conseguia olhar o retrovisor, porque tinha muita coisa, né? E aí tipo assim, eu fui meio que o retrovisor dele. Eu ficava com a cabeça pra fora, falando pra ele, olha, você pode ir pra direita, você pode ir pra esquerda. Minha mãe nunca soube disso, mas existiu. E aí você pode ir pra direita, pode ir pra esquerda. E aí, como ele não estava vendo, em determinado momento, eles só subiu na guia, ali perto do CRUSP, e minha cara ficou tipo assim, juro, dessa distância assim, de uma árvore gigantesca, que tipo, sei lá, por meio metro não perdi o meu rosto. Um pouco trágico. Eu não sei o que teria acontecido, né? Pode ser que eu não estivesse aqui, mas... Desde criança eu era apaixonado pelo mundo do entretenimento, assim, eu acho que eu não conseguia expressar naquela época, entender o que era de verdade naquela época. Mas eu lembro que, assim, uma das coisas que eu mais... eu fui parte da febre de crianças que amavam Ruge. Então eu era, assim, louco pelo Ruge. E eu gostava das músicas, obviamente que eu amava as músicas, mas eu não... Eu acho que eu não entendi ainda que o que eu mais gostava daquilo era o processo de construção do que foi o Ruge, assim, tipo, acho que quem acompanhou como foi, elas começaram lá no Popstar, aquele reality show, e aí eles meio que montaram, né, o que era o grupo, o que elas deveriam ser, as músicas, e aí eu amava muito, assim, o Ruge, eu amava novela, eu amava tudo que tinha a ver com entretenimento, e, e aí, acho que em alguma determinada parte da minha formação, eu comecei a jogar isso pro lado do jornalismo, entender que o que eu queria fazer era jornalismo. Aí depois que eu percebi, falei, pera, não, assim, eu queria fazer jornalismo para trabalhar com produção de show. Queria fazer jornalismo para trabalhar com assessoria de imprensa, com mercado de entretenimento. Falei, acho que não é, né? Falei, tipo, acho que eu preciso entender o curso que é. E aí, na Júnior eu tive contato com produção de eventos, com assessoria de imprensa, e eu vi que esse era um lado que poderia ser exercido pelas relações públicas. Foi quando eu decidi prestar o curso, mas acho que a vida inteira eu sempre gostei muito do universo de entretenimento, mesmo sem entender que isso era sobre relações públicas ou sobre o que fosse, assim, acho que isso sempre foi a minha paixão. Coloca o foco no que você vai trabalhar depois, porque faculdade é desgastante, seja aqui, seja em qualquer lugar, assim, vai ser difícil, né? Tipo, principalmente quando você já está trabalhando e tal, tipo, mas coloca o foco no que você vai alcançar quando você estiver trabalhando. E aí eu acho que isso a ECA faz bem, assim. Acho que você consegue sair daqui realmente sendo relações públicas. O que, por si só, também já é um privilégio. Acho que se você for entender a totalidade dos cursos de relações públicas que tem no Brasil e a totalidade de pessoas que conseguem se formar e trabalhar com relações públicas, é muito pouco. Com o que eu faço hoje, eu acho que eu já tive contato com tipo, todas as áreas possíveis e não possíveis do que é relações públicas, porque eu meio que faço uma parte de tudo, assim, né, do meu trabalho, do que eu trabalho. Então, eu me enxergava como uma pessoa que vai cuidar da assessoria de um artista, por exemplo, que é o que eu faço hoje, ou que vai organizar um grande evento, que são os shows que eu também faço, e que eu faço sempre, eu organizo shows, não faço shows. E aí fazer, sei lá, organizar uma coletiva de imprensa, isso pra mim era uma coisa assim muito incrível, que eu achava muito legal e ainda acho. Porque é um negócio que
que tipo assim, te bota no front do que é a atividade de relações públicas, né? Você tá ali, assim, no, tentando fazer essa ponte de comunicação dos dois lados, né? Tem pessoas que estão ali e tem uma coisa a se comunicar, mas aí você tem que fazer o equilíbrio também do que é bom que seja comunicado, mas também o que precisa ser comunicado, né? Porque tipo, você não pode só comunicar o que é bom para você, né? Enfim, tudo que a gente aprende no curso de Relações Públicas. Eu acho que a ECA é muito o fora da sala de aula. Eu acho que 90% do que é a ECA está fora da sala de aula, assim. Eu acho que as aulas são importantes? São, óbvio. Mas eu não sei se é tão diferente aqui do que em outras faculdades, sei lá. Eu acho que o legal da ECA é porque ela te proporciona e aí talvez da USP em si, ela te proporciona um crescimento pessoal e profissional que vai além do que você tem na sala. Convivi com pessoas que me abriram a mente para muitas coisas que eu tinha certos preconceitos, e que também me ajudaram a evoluir, assim, de inteligência mesmo, sabe, sagacidade, eu acho que até hoje, assim, eu trabalho com duas pessoas que são muito inteligentes e que me ajudam nisso, e assim, durante todo o processo que eu tive aqui na ECA, as pessoas que eu encontrei, as pessoas que são os meus amigos até hoje, eu acho que de cada um deles, assim, eu acho que eu consegui aprender coisas. Por isso que eu falo que eu acho que o contato que você tem aqui é mais importante, às vezes, até do que a aula. Ele não funciona sozinho, né? Acho que por tudo que a gente ouve na USP, por tudo que a gente tem contato, pelos debates, pelas pautas que a gente ouve aqui, pelas coisas que acontecem aqui dentro, pelas coisas que às vezes a gente tem que se indignar, né? Tipo, botar uma grade na prainha, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Que eu acho que isso começa a formar na gente um perfil de profissional mais crítico e menos automatizado. E quando você vai para o mercado, talvez o que agregue mais valor seja você ser crítico. Eu acho que tem uma característica daí que eu não sei se é causada pela ECA ou causada pelos alunos da ECA, mas que especificamente o curso de Relações Públicas eu olho com admiração assim como as pessoas que saem daqui de fato conseguem se destacar no mercado. Faz uma carga do quanto a gente tem responsabilidade pelo título que a gente carrega, né? Sempre tem um ponto de muito novo, ou tipo, sabe, tá começando agora e tal. E acho que isso é uma coisa que bastante gente daqui da ECA passa, porque acho que tem muita gente daqui que sai para fazer coisas próprias e sai para ou que passa disso no mercado, sabe? Eu já tive amigos assim que e é ridículo, mas acontece de tipo entrarem como estagiários numa empresa muito grande e aí verem os superiores se sentindo meio ameaçados, sabe? Academicamente, eu acho que tem muita coisa para mudar. Eu sinto que assim tem ótimos pesquisadores aqui, ótimos professores e mais pesquisadores do que professores, eu acho, mas eu acho que tem muita coisa que a gente precisa aprender que não necessariamente a gente sai daqui aprendido. A gente tem e aí a gente se ferra um pouco, né, no mercado assim, mas não só no mercado. Eu acho que existe óbvio uma parte que a ECA, eu não sei se essa palavra é negligencia, mas que eles deixam de mostrar que é uma parte do mercado, porque se pressupõe que você vai aprender no mercado. Mas eu acho que às vezes é importante você ter um lado disso, porque senão você enlouquece quando você chega no primeiro emprego, assim, às vezes você leva um baque. E aí eu acho que a ECA tem um perfil de alunos que correm muito atrás do que quer. Eu acho que eu não sei se o vestibular forma isso ou se a forma como as coisas aqui acontecem fazem com que a gente tenha esse perfil de ser meio autodidata, assim, de aprender as coisas na marra. Mas eu acho que falta um pouco desse lado ainda do mercado. Isso, tipo assim, aproveitar o que está fora e ter em mente a tua profissão, o que você quer fazer da vida. Um pouco além do que é a ECA. Porque a ECA vai passar em 4 anos e o que vai ficar da ECA é o seu diploma para você poder exercer a sua profissão, os seus amigos e as relações que você construiu nas entidades ou nas coisas que você participou.
Tipo, essa sala de aula que você teve uma aula de 4 horas, ela acaba, tipo, acabou. Achei isso.